Vamos falar um pouquinho sobre limites. O que quer dizer essa palavra para você? Limite, você sabe o que significa? Eu sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro, trabalho no segmento de leilão de imóveis, auxiliando as pessoas a obterem lucros imobiliários, ganhos de capital, né? Dinheiro com leilão de imóveis, comprando e vendendo imóveis, tá? A gente está aí no último dia do ano, queria agradecer aos seguidores, queria agradecer aos alunos, aos amigos, aos colegas, aos clientes, tá? E aí algumas reflexões a gente precisa sempre fazer nessa virada de ano, né? E escolhi falar de um assunto que não é tão falado, né? Que é a questão do limite. É muito bonito aquele discurso de que eu quero superar os limites, eu quero vencer, eu quero ser o melhor, eu quero ter a melhor marca, né? Nos esportes, eu quero bater recordes, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser o melhor, o menor tempo, a maior quantidade de títulos, né? Esse é um discurso, tá? Mas vamos trazer para a vida normal, nossa vida do dia a dia, adaptar um pouquinho esse discurso, né? Os limites são pontos, né, de referência e são pontos importantes. E assim, numa definição livre aqui, né, meu conceito de limite é um determinado ponto que, se for ultrapassado, ele vai trazer consequências mais graves, sejam elas positivas ou negativas, né? Então, por exemplo, num esporte, você tem um limite lá, o recorde mundial de 100 metros é 9 segundos e alguma coisa, né? Quem ultrapassar aquele limite, né, nesse caso para baixo, quem fizer mais rápido, ele bateu o novo recorde, vai ficar famoso, vai ganhar muito dinheiro, né? Isso é uma coisa, né? E não quer dizer necessariamente que ultrapassar limites são coisas boas. Se você ultrapassar limite de velocidade em radar, né, ou mesmo em fiscalização da polícia no trânsito, você vai pagar no mínimo multa, né? Mas pode ter até o veículo apreendido, dependendo vamos dizer, da somatória de limites aí que você ultrapassou. Então a gente tem que ter sempre em vista que limite pode ser negativo ou positivo, tá? Ou às vezes não é nem negativo nem positivo, mas ele precisa ser conhecido. Então, por exemplo, qual é o seu limite hoje para fazer uma caminhada? Você consegue fazer bem uma caminhada? Com quantos quilômetros, né? Não quer dizer que, se você ultrapassar esse limite, talvez tenha alguma consequência tão grave assim, né? Se você ultrapassou um pouquinho, seu limite é 3 km, você fez 3 km e 100, né? Não quer dizer que vai causar uma consequência tão grave, mas é bom você ter esse conhecimento de que você está ultrapassando uma barreira. Faça gradualmente, né? Para não ter consequências negativas. Lá no mundo do leilão, existem sim limites, tá, pessoal? E os limites são os limites da prudência, da gestão de risco, limites financeiros, limites psicológicos, tá? Então eu recomendo sim perceber os limites, tá? Então vamos contextualizar, vamos colocar número nisso. Uma pessoa que tem lá para investir, que ela tenha 300 mil reais, tá certo? Às vezes é um dinheiro que aquela pessoa economizou ali durante a vida dela, ou às vezes é um negócio que ela fez e ela recebeu esse dinheiro, né? Nesse ponto aqui não vamos distinguir isso não importa se a pessoa é rica ou pobre, ou muito rico ou muito pobre, né? Vamos imaginar que a pessoa tenha disponível 300 mil reais, tá? E ela descobre esse mundo do leilão, e ela descobre que dá para comprar pela metade do preço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, geralmente a ganância nos leva a querer trabalhar no limite. Se eu tenho 300 mil, eu vou gastar 300 mil porque eu quero comprar um imóvel de 600, tá? Esse raciocínio é um raciocínio, me perdoem aí, ele é infantil, pessoal, tá? Infantil no bom sentido, ele é um raciocínio de quem está deslumbrado, tá? De quem viu uma oportunidade, viu o mel e quer se lambuzar. Mas a vida real não funciona assim. Porque a gente precisa fazer gestão de risco. Então, chegou uma galera aí, o Kleber, o Bruno, o Marlon, tudo bom, pessoal? A gente está falando um pouquinho de limites aqui nesse último dia do ano, né? Trazendo limites tanto para a vida quanto para o leilão. Então, como eu estava falando, quem tem lá 300 mil reais para investir, independente se a gente está falando de leilão ou não, não é recomendado que você coloque todo o capital em uma modalidade de investimento só, em um ativo só, né? É recomendado que você diversifique, tá?
Então, vamos imaginar que desses 300 mil, você fez o seguinte, você colocou 80 mil numa renda fixa, que vai render pouco, mas vai te dar uma certa tranquilidade, sobraram 220, tá? Aí você colocou desses 220, quem tem um pouco de apetite por risco, quem gosta de ações, coisas desse tipo, vamos supor que a pessoa colocou lá, né, desses 220, ela colocou lá 40 mil em ações, então sobrou 180, tá? Desses 180, vamos supor que você tirou ali 130 mil, que você colocou como reserva de emergência, e aí nesse momento não vai importar muito onde está essa reserva, pode estar até numa poupança, tá? Não importa muito, mas você também tirou isso. Então a gente chegou em 150, não é isso? Então, ou seja, uma pessoa que tem 300 mil para investir, nesse exemplo que eu dei aqui, tá? Não quer dizer que tem que seguir cegamente, mas nesse exemplo 300 mil, eu diria que você vai trabalhar no leilão com 150. Só que, como você vai arrematar um imóvel, vai pagar documentação, eventualmente você pode ter que fazer alguma pequena obra nesse imóvel. Você pode gastar com anúncio para vender, você vai gastar combustível para visitar aquele imóvel, para cuidar daquele imóvel, vai pagar condomínio durante um tempo, se for, né, um imóvel de condomínio, IPTU, então você vai ter algumas despesas. Então também, se você pegar lá os 150 mil e arrematar um imóvel de 150 mil, você também está ultrapassando limites, às vezes inconscientemente, o seu limite financeiro. Então nesse exemplo fictício aí de quem tem 300 mil, eu sugeriria tirar para o leilão 150, tá? Mas esse 150 não é para arrematação, é para o negócio total, pelo menos no curto prazo. O que isso quer dizer? Que eu recomendo que você compre um imóvel na faixa de 100 mil, para você ter tranquilidade para pagar a documentação desse imóvel, para você pagar IPTU, condomínio, para você pagar as suas despesas para visitar esse imóvel, talvez você vai optar por você mesmo anunciar e vai gastar um pouco com anúncio, né? Então você vai ter uma margem de segurança para trabalhar. Ah, Marcelo, mas eu tenho 300 mil, eu poderia estar lucrando em cima de 300 e aí eu vou lucrar só em cima de 100? Pois é, mas a precaução nos diz isso, entendeu? Porque por outro lado, se você tiver um problema, e geralmente no leilão a gente não tem muito problema, mas problema pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, se você tiver um problema, essa sua gestão de risco, essa diversificação vai te ajudar muito. Exemplo muito simples, tá? Você comprou um imóvel, tá? E tá tudo bem, você vai anunciar para vender, tá tudo, né, correto? E aí você teve lá um vazamento grande de água, você percebeu que a tubulação daquele imóvel tem problemas graves. E aí você trouxe alguém para fazer um orçamento e te deu a má notícia de que você vai ter que fazer uma quebradeira geral no imóvel para trocar a parte da tubulação de água. E o problema não é trocar a parte de tubulação de água, o problema é recompor essa quebradeira, né, aquele acabamento. Imagina, por exemplo, se você vai quebrar uma tubulação de água na cozinha, que é um dos locais, né, onde tem água, cozinha e banheiro, e que geralmente são materiais mais caros, né? Então você vai ter que fazer alguns gastos ali que às vezes não estavam previstos. Ninguém tem bola de cristal, principalmente no leilão. Então, eu dei só um exemplo de algumas coisas que podem acontecer. Você pode perder seu emprego, podem acontecer problemas de saúde na família, né? A gente está no meio de uma pandemia, então tem uma série de situações que uma boa gestão de risco vai nos ajudar a fazer com tranquilidade. O Bruno está falando uns 30% de margem de segurança. Ô Bruno, nesse ponto eu não gosto muito de falar de percentual, cara, sabe por quê? Porque isso é muito individual, tá? Então vamos dizer assim, nesses números que eu coloquei, talvez seja sim 30%. Mas eu falei de 300 mil. Mas eu posso estar falando de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Eu posso estar falando de uma pessoa que é um empresário e que ele tem por mês aí um prolabore, mais um recebimento aí de lucro de empresa que gire aí em torno de 50, 100 mil. Então, se esse cara tiver, por exemplo, um patrimônio de 10 milhões para investir,
Não dá para falar que é 30%, entendeu? Talvez ele não precise de toda essa margem. O que eu digo é o seguinte, a gente precisa olhar para a gente com sinceridade, com simplicidade, olhar para a nossa vida e fazer essa gestão. Ó, quanto eu preciso para viver? Tá? Essa pessoa que eu falei aí, que de repente ganha 100 mil, mas para viver ela precisa de quanto? Entendeu? Vai partir daí. Se for uma pessoa que gasta muito, que sustenta várias pessoas, talvez ela vai falar que ela precisa de 50 mil por mês para viver. Tá? Talvez ela vai virar para você e te surpreender e falar que ela precisa de 3 mil reais para viver. Depende do estilo de vida dela, depende das contas que ela tem para pagar, depende de uma série de fatores. Então esse percentual, ele acaba sendo muito individual, entendeu? É parte do autoconhecimento, a gente olhar para dentro e olhar para o entorno e falar assim, ó, se eu tiver um problema, passar por uma situação atípica, né? Uma situação que vai me balançar um pouco financeiramente, ou mesmo um problema de saúde. É o Fabrício com a gente aí, tudo bom, Fabrício? Quanto eu preciso ter para estar tranquilo? Né? Então, no exemplo que eu falei, alguém que fala assim, não, com 3 mil reais por mês eu me viro, tá? Talvez vai cair um pouco o padrão de vida, mas eu me viro. Tá? Então 3 mil reais, se eu quiser aí uma tranquilidade de 12 meses, com 36 mil, né, investido, mas rendendo aí alguma coisinha, eu me viro bem durante um ano. Tá? Ah, mas e se acontecer um problema de saúde? Aí é muito pessoal, porque um problema de saúde, para quem tem bom plano de saúde, é uma coisa. Um problema de saúde, para quem não tem plano de saúde, é outra coisa. E quando a gente fala, às vezes, assim, quem não tem plano de saúde, às vezes a gente pensa nas pessoas que são muito pobres, né? Existe uma quantidade muito grande de empresários que não têm plano de saúde. Eles optam por não pagar plano de saúde, porque eles querem pegar aquele capital ali para pôr no negócio. E eles fazem meio que uma roleta russa. Fica anos ali sem plano de saúde e quando tem algum problema ele vai ter que recorrer ao INSS ou ao médico particular. Eu tive um amigo... contar a história para vocês que é interessante. Eu tive um amigo que ele não tinha plano de saúde. Eu achava que ele tinha plano de saúde porque ele trabalhou num banco e ele saiu desse banco. A família tinha uma situação financeira muito boa. No banco ele tinha um plano de saúde e ele saiu desse banco. E ele estava na época estudando para vestibular, tá? E na minha cabeça ele tinha um plano de saúde. E a namorada engravidou e teve gêmeos, tá? E foi inclusive quando eu descobri que parto de gêmeos é cobrado dobrado, né? As despesas todas são dobradas, tudo fica o dobro do preço. Mas eu fiquei tranquilo, que eu falei, pô, esse cara tem uma família, né, com um bom poder aquisitivo, ele tem um plano de saúde que vai acolher bem, né? E depois eu fiquei sabendo, eu não lembro os valores mais, porque tem muitos anos isso já, mas eu fiquei sabendo depois que ele passou uma situação financeira muito complicada, porque assim, ele naquele momento ele não estava trabalhando, ele não tinha a mínima condição de arcar com aquelas despesas, o pai teve que arcar para ele. Assim, para tentar trazer para valores de hoje em dia, eu imagino que ele deva ter gastado aí, sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais, com todas essas despesas aí, desde pré-natal, parto, as despesas pós, né? Porque às vezes a criança nasce com algum problema e precisa de alguma atenção especial, ou às vezes precisa ficar internada durante um tempo, né? Então isso é muito variável. Então eu sei que ele teve uma situação bem complicada e o pai salvou, sabe? Então, por isso que assim, eu não gosto muito de falar de percentual não, sabe? A gente tem que trazer para a vida da gente e contextualizar, né? Quais os riscos maiores que você corre, porque às vezes a pessoa foca, por exemplo, só no risco de perder o emprego, mas às vezes um problema de saúde é muito mais grave que a perda de um emprego, né? E aí, você está bem amparado do ponto de vista de saúde? A outra coisa, uma pessoa que tem uma renda muito alta, mas os custos fixos são baixos, né? Ela tem mais tranquilidade para trabalhar aí com essa gestão. Mas uma pessoa que tem uma renda alta, mas mora às vezes, por exemplo, num imóvel que o condomínio, sei lá, tem valores absurdos, o cara paga lá 4 mil reais de condomínio. E às vezes ele não tem um imóvel só de uso, às vezes ele tem aquele imóvel ali, ele tem um sítio, uma casa na praia, etc., né? Cotas de clube, etc., uma série de coisas que são passivos, né? Que são passivos, que vão tirar dinheiro do bolso dele ao longo da vida inteira.
Então essa pessoa aí, apesar de ter uma condição financeira muito boa, ela precisa de uma reserva grande, entendeu? Ela precisa de uma reserva grande. Então o limite dela é um pouco diferente, tá? Então essa questão do limite, pessoal, é muito interessante. Então eu às vezes estou assessorando alguém e a pessoa tem 500 mil reais e ela quer comprar um imóvel de 500 mil reais. E aí eu falo com ela para comprar um imóvel de 100 mil e ela fica com um preconceito, com uma situação, nossa, mas um imóvel de 100 mil, lembre que quando eu falo de um imóvel de 100 mil no leilão, eu estou falando de um imóvel de 200 mil, tá, pessoal? Ou seja, se eu falar do imóvel de 100 mil, na verdade eu vou tentar comprar ele por volta de 50 mil, tá? Então, às vezes as pessoas misturam um pouquinho as coisas e passam a correr riscos muito grandes. E às vezes a gente comenta com alguém e fala assim, eu fiz um negócio e lucrei 30 mil líquido. Poxa, mas só isso? Cara, pra mim 30 mil líquido não é pouco não, sabe por quê? Porque esse mesmo negócio que eu fiz e lucrei 30 mil líquido, na renda fixa, talvez isso aí ia me dar 2 mil reais, entendeu? Então eu estou ganhando aí às vezes 15 vezes o que eu ganharia na renda fixa. Eu estou ganhando num negócio com um lucro pequeno de 30 mil, tá? Imagina você fazendo isso recorrentemente, uma hora você lucra 30, outra hora você lucra 100, outra hora você lucra 80, outra hora você lucra 100, 150, né? Então isso vai ter um efeito positivo muito grande. Agora, não, vou fazer um negócio, eu quero lucrar 500 mil, então eu vou comprar um imóvel de 600 para vender por 1.100. Olha o risco que você está trazendo para a sua vida, entendeu? Olha o risco que você está trazendo. Se nesse meio do caminho você tem algum probleminha, se o país tem algum probleminha, se a economia tem algum problema, se você fez todas aquelas contas mirabolantes lá no Excel e você calculou que ia vender aquele imóvel com 8 meses e por algum problema você levou 3 anos para vender aquele imóvel, ou de repente você nem conseguiu vender aquele imóvel e às vezes aquele imóvel tem um condomínio de 2 mil reais e às vezes você vai pagar um IPTU muito alto, tá certo? Então você também talvez tenha outras despesas altas. Então essa questão do limite é muito interessante. Vamos falar de um outro limite agora, que ele acaba sendo bom para a gente aqui do leilão, né? É o limite que boa parte de nós brasileiros desrespeitamos, né? Eu estava ouvindo aí um colega falando disso e me deu um insight. No Brasil, compra de imóvel e compra de carro, né, de veículo, são duas coisas que a gente brasileiro tem muita dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque, em geral, a gente fica muito meio querendo prestar conta para os outros da nossa vida, né? Então a gente fica um pouco preocupado, assim, poxa, mas se eu morar naquele prédio, o que vão achar de mim? Se eu morar naquele bairro, não vai ficar bem. Se eu não trocar de carro, né? Eu tô com esse carro há tanto tempo, o que vão pensar de mim? Eu sou uma pessoa bem sucedida. Tá aí a Vivian com a gente, tudo bem, doutora Vivian? Seja bem-vinda. Então a gente tem que colocar um pezinho um pouco no chão, pessoal. Por quê? Porque existem os leilões para a gente comprar os imóveis. Os leilões existem porque alguém tem uma dívida que não foi paga e houve a execução e foi penhorado lá o imóvel, né? Para pagamento dessa dívida, ou no extrajudicial, porque um financiamento habitacional ele não foi quitado, não foi honrado. Isso aí vai pegar aí mais de 90% dos leilões que existem, né, de veículos, de imóveis. E por que essas coisas acontecem, tá? Aí as pessoas falam assim, mas veio a crise, veio isso. Desde que o mundo é mundo existem crises, entendeu? Nas civilizações antigas lá que viviam da agricultura, quando não chove ou quando chove demais, vem crise. Quando vem uma nevasca muito forte durante alguns anos, né, algumas regiões têm isso, também isso é uma crise, pessoal. Sempre existiram crises e sempre vão existir. Assim como sempre existiram períodos de bonança e sempre vão existir. A crise faz parte da vida e ela faz parte do planejamento, inclusive financeiro, tá? E aí vamos sair do leilão, vamos pegar o lado do brasileiro comum, tá? Que vai acabar no leilão. Então a pessoa fez um compromisso ou se endividou de alguma maneira e aquilo saiu das possibilidades dela, ou está dentro da possibilidade, mas ela não quis pagar, ela bancou. E ela vai ter imóveis leiloados. Então isso acontece muito com imóveis, também acontece com veículos, né? Eu estava vendo uma estatística aí, eu não tenho a fonte, tá? É uma estatística informal, de que
90% dos veículos hoje são comprados com financiamento. A princípio não tem problema, tá, pessoal? Os imóveis também a gente sabe que boa parte são comprados com financiamento habitacional. A princípio isso não é um problema. Qual que é o problema do limite que eu vejo? É o fato de que a pessoa vai fazer uma estimativa, uma consulta, né, para financiar, seja um veículo, seja um imóvel, e ela recebe a seguinte resposta: ah, você ganha R$3.000, a sua prestação máxima é R$1.000. Você vai comprar um veículo, a sua prestação máxima é tanto. E aí, é uma estratégia de venda te passar a prestação máxima e tentar te vender o máximo, porque quem está te vendendo vai receber comissão. Então ele quer jogar para cima, né? Agora você está cuidando da sua vida, dos seus compromissos. Você não deve trabalhar no máximo, você deve respeitar seu limite. Porque você trabalhando no máximo, você queimou todas as suas cartas de cara. Qualquer probleminha que tiver, ele vai se tornar um grande problema. Entendeu o que eu quero dizer? E por que, por exemplo, o complemento de renda, normalmente ele é calculado como 30%, né? Você tem lá uma determinada renda, né? Independe do valor dessa renda. Primeiro, essa renda é bruta, você vai ter vários descontos, né? Então, dependendo de qual tipo de serviço, onde você trabalha, você pode perder aí 20% a 30% da sua renda com descontos, tá? Beleza. Então, de 100 ali você perdeu, vamos colocar 20, 25, 75. Menos 30%, sobrou 45. Esses 45, teoricamente, que é um pouco menos da metade da sua renda bruta, é o valor que você vai usar para viver, para cuidar de outras coisas da sua vida, entendeu? Para pagar alimentação, transporte, educação, saúde, uma série de coisas que você vai fazer da sua vida. Então, quando você trabalha no limite, você já meio que espremeu o seu orçamento, tá? Aí imagina que as coisas começam a aumentar, por exemplo, uma prestação habitacional ou uma prestação de veículo, que o seu salário aumente 10% e que a prestação aumente 20%. Aí você já começou a comer aquele limite, né? Teoricamente, se você rodasse aquela conta de novo, você seria reprovado no financiamento. Mas você já fez o financiamento. Então você começou a trazer muito risco para a sua vida. E você, às vezes, não vai perceber no primeiro momento. Só que os veículos, normalmente as pessoas vão financiar aí de 24 a 60 meses. E a habitação, geralmente, as pessoas vão financiar de 20 a 30 anos. Né? Raros são os casos que as pessoas fazem um financiamento como eu fiz há um tempo atrás, por exemplo, de 10 anos. É muito raro você ver um financiamento desse. Né? A pessoa olha e fala assim, não, 10 anos não, joga no máximo. O máximo é 30, eu quero 30. Aí a prestação que era 1.000 caiu para 300. Tá? Mas não quer dizer que ficou mais barato, não. Pelo contrário, você tá... Pensa bem, um financiamento de 30 anos, se a gente projetar uma vida de 90, a pessoa vai passar um terço da vida dela pagando financiamento. Se ela viver 50 anos, ela vai passar mais de metade da vida pagando financiamento. Então, esse conceito de limite é interessante para isso. Tá? Financiamento é ruim? Não, financiamento é bom se bem utilizado. Agora, infelizmente, no Brasil, para boa parte da população, ele é ruim. Os valores que você vai pagar no final são muito mais altos do que os valores que você pagaria se comprasse por outra forma. Agora, ele te dá uma condição de antecipar. Então, o brasileiro trabalha muito com antecipação de consumo. Né? A gente consome uma cerveja no cartão de crédito, uma entrada numa boate, numa churrascaria, uma roupa, né? O financiamento imobiliário, o financiamento do carro e pior, às vezes as pessoas juntam tudo isso, entendeu? Então você está trabalhando lá no limite, é como aquele motor de carro, né, que está com o pé lá no fundo o tempo inteiro. Você sabe que o carro consegue trabalhar com aceleração máxima, mas não é o tempo inteiro, o motor precisa refrigerar. Então nós também somos assim. A gente também precisa fazer a gestão dos nossos investimentos, a gente precisa avaliar, ver onde a gente está pisando, né? E a doutora Vívia que está com a gente aí, ela deve saber muito bem disso, porque quando a coisa vira uma bola de neve, quando as pessoas começam a se endividar, aquilo vem como uma praga na vida da pessoa. E não é só na vida financeira, né? Porque isso acaba afetando também na vida familiar, na vida amorosa, no trabalho, na paz que essa pessoa tem para trabalhar. Então, a mensagem que eu quero deixar aí nessa virada do ano é sim uma mensagem de muito prosperidade, muita esperança, né? Que a gente tem um ano maravilhoso,
né, que essa situação da pandemia e isso vai cada vez se tornando menos importante nas nossas vidas, isso vai sendo vencido, né? Mas também não é da noite para o dia, mas para a gente lembrar isso, sempre haverão oportunidades, sempre haverão crises, desde que o mundo é mundo acontece, e nós temos que ter a nossa gestão de risco. Então, quando a gente vai fazer um investimento maravilhoso como leilão, não dá para deixar a ganância nos atrapalhar, entendeu? Recentemente eu fui questionado, mas você não está exagerando? Eu falei, como assim? Mas você está com 2 financiamentos imobiliários, inclusive eu quitei um, né, essa semana, então já não são 2, apenas um, né? Aí a minha resposta foi o seguinte, não, por quê? Eu tenho 2 financiamentos imobiliários de valores excessivamente baixos, né? Esses 2 financiamentos imobiliários, se eu alugo os imóveis, eu pago os financiamentos com o aluguel, né? Então eles se autossustentam. E se eu, por exemplo, fique com esse imóvel aí durante 2 anos, todos os 2, sem alugar, tendo que arcar com o condomínio, com o IPTU, com as despesas, eu tenho uma situação financeira que me permite isso. Não que está sobrando dinheiro, mas a conta está feita. Os valores não são altos, eles não são tão relevantes. E mais, eu tenho aluguéis que podem ser usados para pagar essa prestação, essas 2 prestações. Entendeu? Então, é muito complicado a gente falar de determinadas situações sem conhecer os números e a situação de cada pessoa. Por isso é importante muitas vezes a questão da assessoria. E aí eu sempre falo com o pessoal, eu não falo de assessoria jurídica, eu falo de assessoria, porque algumas pessoas vão precisar de ajuda mais na parte jurídica. Outras pessoas vão precisar de ajuda mais na parte imobiliária. Outras pessoas vão precisar mais na parte financeira, na parte de educação financeira, na parte de gestão da sua renda, do seu patrimônio. E algumas pessoas vão querer uma assessoria mais completa, sabe? Aquele raio-x geral, por exemplo, para que eu vire para a pessoa e fale, você, pelas informações que você me passou, né, você é apropriado que você faça investimentos da ordem de X reais, ou é uma boa opção para você financiar, ou você não vai conseguir financiar, né? Ou a melhor situação para você é um leilão judicial, utilizando parcelamento, ou, no seu caso, a melhor situação é trabalhar à vista, em valores tais, ou, em função da sua condição, eu recomendo você fazer 5, 6 arrematações menores, ao invés de fazer uma grande. Então, isso é muito particular. O Joe está com a gente aí, bem-vindo, Joe. Então, isso é muito particular, esses limites, sabe? A gente precisa meio que fazer um raio-x e passa pelo autoconhecimento, a gestão da nossa vida, o nosso plano. Tá, hoje a minha renda é X, a minha despesa é Y, mas a minha vida é dinâmica. Eu posso, por exemplo, estar concluindo uma faculdade com expectativa de aumento de renda. E se essa faculdade é particular ou não, mas de qualquer maneira vai diminuir minhas despesas no momento que eu concluo uma faculdade, né? Pode ser o contrário, eu posso estar numa situação que às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar se divorciando e ela está com uma situação financeira boa hoje, mas ela sabe que após o divórcio ela vai ter uma perda grande e que muda totalmente, aí já vai ter que ter outra moradia, né? As despesas duplicam e etc. Então, os limites aí, tanto para o investidor limitar o seu investimento, quanto para o cidadão que perde o imóvel no leilão, a situação é muito parecida. Os problemas acontecem quando a gestão de risco não é feita, tá? Quando é feita aquela gestão que eu chamo de otimista, né? Eu vou sair daqui para ir na minha casa. Quanto tempo você gasta para chegar na sua casa? Eu gasto 35 minutos a pé para chegar na minha casa. Tá, tudo bem, mas se eu tiver um compromisso lá com hora marcada, uma coisa que se eu atrasar eu vou ser penalizado, né? Eu não vou sair faltando 35 minutos, concordam comigo? Se você tem um compromisso importante, talvez, sei lá, você tem uma pessoa idosa que precisa tomar um remédio com hora marcada, e que você sabe que se ela não tomar aquele remédio pode acontecer um problema grave com ela, e você calculou que você gasta 35 minutos, você vai sair daqui faltando 35 minutos para levar um remédio, né, talvez para sua mãe? Você vai sair 1 hora antes, você vai sair 2 horas antes, ou você não vai a pé, você vai pegar um carro de aplicativo, ou talvez você nem vai sair de casa, você vai dar aquele medicamento primeiro,
Aí você vai falar assim, eu dei o medicamento, o próximo medicamento é só daqui a 6 horas, daqui a 8 ou 24 horas. Então eu posso sair tranquilo, eu vou sair por meia hora para ir, meia hora para voltar, e o próximo medicamento ainda falta 5 horas, né? Então isso é a questão do limite, que tem tudo a ver com gestão de risco. Tá ok, pessoal? Grande abraço para vocês, vou ficando por aqui. Se a gente não se falar mais até a virada do ano, muitas felicidades, eu desejo tudo de bom para vocês, eu desejo muita prosperidade para todos nós, mas eu desejo também que a gente faça a nossa gestão de risco, tá? Não é para ser chato não, já sendo, né? Mas isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa essencial para a gente ser bem sucedido, fazer a gestão de risco, ok? Grande abraço e fico por aqui.